28 de fevereiro de 2026, pouco depois da meia-noite. Entre as águas escuras do Mar Arábico e do Mediterrâneo Oriental, dois gigantes navais se posicionavam silenciosamente. O porta-aviões USS Abraham Lincoln e o mais moderno da frota americana, USS Gerald R. Ford, pairavam sobre o oceano como verdadeiras cidades flutuantes. Em Washington, dentro da sala de comando estratégico, um general americano inclinou-se diante do microfone. Sua voz foi transmitida por um canal criptografado diretamente para o centro de operações do Ford. Comandante, chegou a hora. A operação Epic Fury foi iniciada. Alguma hesitação por parte de Israel? Do outro lado da linha, observando as telas de radar, o comandante respondeu imediatamente. Negativo, senhor. Caças israelenses já estão em voo. Operação Rugido do Leão confirmada. Todos os sistemas ativos. Aquilo não era uma ofensiva militar convencional. Tratava-se de um ataque preventivo, cuidadosamente planejado. Um golpe rápido, cirúrgico e devastador. E o verdadeiro alvo não era apenas uma base militar. O objetivo era atingir o centro do poder do Irã. Em Teherã, nas áreas da Rua da Universidade, no distrito de Jamhuri e na Rua Pasteur, estavam localizados búnkeres subterrâneos altamente protegidos. Ali funcionavam complexos governamentais onde frequentemente se encontrava o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Invadir o Irã nunca foi uma tarefa simples. O país é protegido naturalmente por montanhas, desertos e por uma das redes de defesa aérea mais sofisticadas do planeta. De Israel até o território iraniano, a distância variava entre 930 e 1.240 quilômetros. Para qualquer aeronave chegar até lá, seria necessário cruzar múltiplos espaços aéreos hostis, Jordânia, Síria e Iraque. Mas o maior perigo não era a distância, era o escudo de defesa aérea iraniano. O país operava sistemas avançados como o S-300 e S-400, adquiridos da Rússia, além do sistema nacional Bavar 373, capaz de detectar e interceptar praticamente qualquer objeto no céu. Dentro de um bunker de comando subterrâneo em Tel Aviv, um oficial da Força Aérea Israelense explicou o problema. Se atacarmos diretamente, viraremos alvos fáceis. Os radares podem demorar a detectar nossos F-35, mas certamente verão nossos aviões-tanque. Um oficial americano presente na sala apenas sorriu. Não vamos entrar como eles esperam. Primeiro vamos cegá-los. Eles só verão aquilo que permitirmos. Foi então que começou o que muitos analistas chamariam depois de o maior jogo de engano militar do século. A estratégia tinha um nome nos manuais militares: Time on Target, tempo no alvo. Diversas armas partindo de lugares diferentes, mas todas atingindo ao mesmo tempo. Um submarino dispararia mísseis do fundo do Mar Arábico. Um bombardeiro furtivo aproximaria-se da Jordânia. Um destroyer no Golfo Pérsico lançaria mísseis de cruzeiro. E caças F-35 israelenses cruzariam o espaço aéreo do Iraque. Cada sistema viajava em velocidade diferente. Cada arma percorria uma rota distinta, mas tudo havia sido calculado com uma precisão quase matemática. O objetivo era simples: tudo atingir o alvo no mesmo segundo. Sincronizem os relógios, ordenou um almirante americano. Logo depois, os sistemas de lançamento vertical de destroyers da classe Arleigh Burke, incluindo o USS Thomas Hudner, foram ativados. Colunas de fogo iluminaram o céu. Dezenas de mísseis Tomahawk dispararam rumo ao território iraniano. Voando em velocidade subsônica e extremamente baixo, esses mísseis seguiam quase colados ao terreno, escondendo-se abaixo da linha do horizonte dos radares. Enquanto isso, aeronaves avançavam silenciosamente pelo céu.
Quando a ofensiva se aproximava da fronteira iraniana, um operador de radar em uma instalação subterrânea de Teherã congelou diante da tela. Pontos luminosos começaram a surgir. Primeiro, alguns, depois, dezenas. "Comandante", gritou ele, com a voz trêmula. "Alvos desconhecidos, mais de 100 aeronaves vindo direto para Teherã." O comandante aproximou-se do monitor. Seu rosto perdeu a cor. "É um ataque. Trave todos os alvos. Disparem. Ativem todas as baterias agora." O que ele não sabia era que estava reagindo a uma ilusão perfeita. A ofensiva americana havia utilizado satélites, guerra eletrônica e manipulação de sinais. Os radares iranianos estavam sendo alimentados com dados falsos. Os centenas de caças que apareciam nas telas não eram aviões reais, eram drones de isca. Pequenos dispositivos projetados para aparecer, no radar, esquadrões inteiros de F-15 ou F-16. Quando as defesas iranianas ativaram seus radares e lançaram mísseis contra as iscas, elas revelaram sua posição. E naquele instante, o caçador tornou-se a presa. No céu, invisíveis até então, caças furtivos de quinta geração F-35 e F-22 americanos e israelenses travaram seus alvos. Mísseis anti-radiação foram disparados. Segundos depois, explosões começaram a surgir em toda a rede de defesa aérea iraniana. Radares desapareceram. Baterias antiaéreas foram silenciadas. O caminho estava aberto. O ataque havia sido dividido em 3 grandes ondas. Na primeira fase, instalações de radar e sistemas terra-ar nas regiões de Ilan, Cuzistão e arredores de Teherã foram destruídos. Mísseis Tomahawk eliminaram baterias S-300 e S-400. A segunda fase começou logo em seguida. Caças F-15 e Strike Eagle, decolando de bases na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos, avançaram contra alvos móveis. Assim que seus radares detectaram movimentação nas colinas, os pilotos localizaram comboios de lançadores de mísseis escondidos. Bombas guiadas começaram a cair. Os locais de lançamento em Kermanshah foram destruídos antes mesmo de serem ativados. Fox 3 confirmado. Alvo eliminado, informou um piloto pelo rádio. Após os ataques, os jatos encontraram aviões-tanque no ar, reabasteceram milhares de quilos de combustível e retornaram para novas investidas. Então, veio a terceira fase, a mais destrutiva. Entraram em ação os bombardeiros furtivos B-2 Spirit, conhecidos como as balas de prata da Força Aérea dos Estados Unidos. Seu alvo: instalações nucleares profundamente enterradas e complexos militares estratégicos. Teherã, centro dos programas nucleares e de drones do país, foi atingida. Instalações industriais e aeroespaciais também foram bombardeadas. As bombas penetradoras dos B-2 atingiram búnkeres subterrâneos considerados praticamente indestrutíveis. Enquanto isso, no Mar Arábico, uma nova aeronave decolava a cada 30 segundos. No céu, aviões de alerta antecipado E-2 Hawkeye coordenavam o tráfego aéreo de centenas de aeronaves. O céu estava coberto de fumaça. Nas ruas de Teherã e Isfahan, o único som constante era o das sirenes. Pouco depois, uma mensagem chegou ao centro de comando. O complexo da Rua Pasteur foi destruído. O alvo foi neutralizado. Uma onda de euforia percorreu o centro de operações. Algo que muitos especialistas consideravam impossível havia sido executado. Mas a confirmação oficial viria apenas na manhã seguinte, 1º de março de 2026. De repente, a transmissão normal da televisão estatal iraniana foi interrompida. Versículos do Alcorão começaram a aparecer na tela. Uma apresentadora, visivelmente abalada, anunciou a notícia que chocaria o mundo. O líder supremo do Irã havia sido morto. Pouco depois, a informação foi confirmada oficialmente.
Ali Khamenei, então com 86 anos e governando o país havia quase 4 décadas, havia morrido em seu complexo de comando. A reação do Irã foi imediata. Apesar de sua rede de defesa aérea ter sido destruída, o país ainda possuía milhares de drones e mísseis balísticos de longo alcance. Teherã lançou então a Operação de Retaliação, Operação Promessa Verdadeira 1. O Oriente Médio mergulhou em guerra aberta. Mísseis balísticos foram lançados contra Israel e contra bases militares americanas. A base aérea de Al-Dafra, nos Emirados Árabes Unidos, foi atingida. Instalações americanas no Bahrein tornaram-se alvo direto. Explosões iluminaram os céus do Catar e do Kuwait. O espaço aéreo da região foi fechado. Em Israel, sirenes soavam em Tel Aviv e Jerusalém. Os sistemas de defesa Domo de Ferro, Estilingue de Davi e Arrow 3 disparavam continuamente para interceptar mísseis. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um pronunciamento. Hoje, cumprimos nossa promessa ao povo de Israel. A Operação Rugido do Leão não foi apenas um ataque, foi uma resposta. Durante décadas, Khamenei havia declarado que Israel seria apagado do mapa. Agora, segundo Netanyahu, seu reino havia terminado. Logo depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigiu-se ao público americano. Na noite passada, nossas forças armadas eliminaram o maior patrocinador estatal de terrorismo. O Ayatollah Khamenei não está mais vivo. Ele planejou ataques contra nossas bases e ameaçou nossa presença no Oriente Médio, mas não conseguiu escapar da força e da inteligência dos Estados Unidos. Seus bunkers foram destruídos. Em apenas algumas horas, uma operação militar mudou o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Da precisão matemática do tempo no alvo ao uso de drones de engano, os Estados Unidos e Israel demonstraram uma capacidade militar que certamente será estudada nas academias militares por muitos anos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como esta. Nos vemos no próximo vídeo.